aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Hoje temos aqui Luciana Bruschi, que é fisioterapeuta, também especialista aí em trabalhar com bailarinos. Nosso assunto é recovery. Se você não sabe o que é isso ainda, então aguarde, porque a gente vai conversar sobre esse tema que é super importante. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para sempre receber as notificações quando tiver episódio novo e também para seguir o nosso perfil aí nas plataformas de distribuição dos podcasts, tá bom? Que assim você sempre vai ficar sabendo das novidades, tá? Então, agora sim, quero dar as boas-vindas a Lulu. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de poder conversar com você e sei que você vai ter muita coisa aí para contribuir com a gente. Obrigada, Bela. Eu que agradeço o convite e também fiquei bem feliz de falar de um assunto que é tão pouco divulgado, mas que é tão importante para vir uma cadeia, um ciclo, como uma bola de neve, se a gente não se cuida. Exatamente. Bom, então, queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho aí da sua trajetória, o que você fez aí na sua vida que te trouxe aqui até este momento. Ah, legal. Bom, eu sempre quis, desde pequenininha, dançar, era aquela que dançava qualquer música que aparecia, né, mas infelizmente não tive a oportunidade de começar balé, nem nenhuma dança quando eu era muito pequena. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu aprendi a pegar ônibus, falei para minha mãe, agora eu quero fazer balé, porque se você não me levava, que ela não tinha condições, e eu vou pegar meu ônibus e vou. Então, com 13 anos, eu comecei a dançar e nunca mais parei. Aí, quando eu estava ali com meus 16, 17, queria fazer faculdade de jornalismo, a minha prof de balé falou assim, não, você tá doida, não vai desperdiçar esse talento, não, vai fazer faculdade de dança, vai ser bailarina, menina. E me incentivou. Uhum. E aí eu fui para Curitiba, fiz a faculdade de dança, acabei não terminando estava sozinha, né, questões financeiras e tudo mais, foi bem complicado morar lá. E aí eu fui para Brasília, né, e fiquei bem encantada fiquei encantada quando eu vi teu currículo também, que você passou por lá, dancei, foi incrível. Morei em Barcelona um ano, dancei lá também, eu tinha meus 20 e poucos anos, também dancei, foi bem legal. Bem legal, tive bastante contato com professores conhecidos, né, de Iriquilhas, o pessoal ali de Madrid também, do Municipal lá de Madrid, né, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu estava machucada, fiz uma hérnia lá dançando na coluna, e aí eu resolvi que fazer faculdade de fisioterapia justamente para isso, né, para não deixar chegar nesse ponto e entender que a gente precisa de cuidados, né, a vida inteira eu sofrendo com um pé que não subia tanto na meia ponta, e eu achava que era falta de fortalecimento, e tem vários princípios em cima disso tudo, né, não é só a força muscular. E aí, quando eu terminei a faculdade de físico, continuei dançando, continuei dando minhas aulas de balé, de dança, e falei, eu preciso fazer um mestrado de fisioterapia esportiva, porque eu preciso entender a fisiologia das lesões, a fisiologia do que da onde vem, para onde vai essas lesões e como cuidar, né, como prevenir, porque a educação física previne, mas a fisioterapia também tem, né, esse questionamento que a gente chega ali num tratamento de lesão, mas também tem um tratamento pensamento de prevenção. E aí eu fui nesses dois caminhos e hoje eu tô aqui super realizada, trabalhando com a fisio da dança, que é minha paixão, a dança não me largou, parei de dançar, parei de dar aula de dança, tô só com a fisio e me encanta, assim, poder trazer todo o meu histórico, de sala de aula mesmo, como aluna, como prof, né, e corrigir uma articulação de um quadril para um atiti mais funcional, para uma coluna que não se machuque na hora de fazer um arabesque, né, para as compensações musculares na hora, por exemplo, de uma pirueta, e tudo isso a gente que esteve dentro de sala de aula é muito mais fácil, né, corrigir e ajustar. É verdade. Show! É muito legal quando a gente consegue conectar, né, a dança com a nossa outra paixão, né, seja ela, no meu caso, educação física, no seu caso, fisioterapia, tem vários outros bailarinos que conseguem conectar várias áreas muito diferentes, né? Mas vamos lá!
Sim. Hoje a gente vai falar sobre recovery e eu quero que você comece explicando pra gente o que é isso, o que significa isso, quais são os objetivos de fazer, como, enfim, conta aí pra gente. Tá, a palavra recovery, se a gente for pensar numa tradução para ficar mais fácil a explicação, é como se fosse uma reconstrução, né? Então vamos pensar desde o princípio lá de quando a gente faz uma aula de balé, assim, bem extenuante, bem cansativa, a gente sai sentindo que trabalhando, fala, nossa, que gostoso, hoje eu trabalhei, hoje eu fiz força, hoje foi legal, hoje eu consegui chegar lá. E aí no outro dia você acorda destruída, né? Você acorda Parece que cansada, passou um caminhão por cima. Sim, você se arrasta. E aí é onde entra o recovery, que é como se fosse uma aceleração para a reconstrução desses músculos que estão cansados, para recuperar esse corpo, essa fisiologia muscular depois do exercício. Então, se eu for pensar em tudo que o recovery faz, tem a ver com o sistema muscular, tem a ver com o sistema sanguíneo e metabólico também, porque quando a gente faz um trabalho muito extenuante, até os nossos hormônios sofrem, né? Então, se eu passo 3, 4, 5 dias fazendo exercícios extenuantes, por exemplo, tem uma colega nossa da equipe, né, que ela é bailarina lá no Rio. Ela é 5 dias da semana, ela tem aula todos os dias, e são 8 horas de aula por dia, é na escola, né? Na escola. Então, ela tem aula com o Tadeu de Carvalho, que é aquele professor que faz aquele trabalho super pesado de preparação física para as meninas. Muito puxada, né? E aí, chega final de semana, ela tá cansada mentalmente também, porque a parte hormonal no nosso corpo, quando a gente faz esse tipo de exercício muito pesado para o corpo, também altera o nosso humor. Então, o recovery também estaria trazendo um pouco dessa plenitude pós-exercício extenuante, né? Então, trabalha a parte muscular, o sanguíneo e o metabólico, que tem a ver com a parte endócrina e hormonal, né? E aí, no fim das contas, se a gente pensa num recovery logo, pós esses tipos de exercícios, a gente não deixa aquelas dores tardias acontecerem, e também é um tipo de prevenção de lesão, fazer o recovery. Olha só que interessante. Um objetivo, tem esse objetivo de recuperar e ainda atua nessa parte de prevenção de lesões, né, para não chegar a doer e tudo mais. Até porque, vamos combinar, né, que sentir essas dorezinhas assim pode até ser legal, porque você sabe que trabalhou, mas ninguém gosta, né, de ficar todo dolorido no dia seguinte. Sim. Bom, o que você acha melhor, assim? Existe alguma coisa que seja melhor, assim, fisiologicamente falando, com recovery do que com o descanso passivo? O que é melhor? A gente fez essa aula extenuante, é melhor a gente descansar, deitar ali, ficar realmente tranquilinha, ou fazer essa sessão de recovery? O que é melhor e quais são as diferenças entre descansar desses dois jeitos? Falando em a recuperação passiva, né, que seria se descansar mesmo, que é um dos pilares do recovery, que é o sono adequado, né, o descansar mesmo. E aí, essa segunda opção, que é o repouso ativo, que já vou falar que são outras técnicas, que é o recovery em si, e teria uma terceira opção, que é, por exemplo, continuar fazendo exercício, se for a opção que a bailarina precisa, né? Terminei o meu dia e eu preciso ir lá e vou lá fazer mais uma aula, não, mas eu preciso continuar fazendo atividade, porque eu preciso melhorar minha técnica, que é quanto mais, melhor. Então, tem essas três opções, né? Normalmente, a bailarina que trabalha com isso é das 8 da manhã às 11 da noite, né? Ela dá aula de balé, ela faz aula de balé, depois ela dá aula de novo, e ela faz mais uma aula de jazz. Ali mexendo. Porque eu preciso melhorar a técnica. Então, por exemplo, dessas três opções, a melhor realmente é o recovery, é um descanso ativo. São várias técnicas que a gente pode estar fazendo. A segunda melhor opção é ir para casa descansar.
e não fazer uma aula de jazz, por exemplo. Apareceu aquele professor, deu o curso, hoje eu vou lá fazer. Porque o corpo vai fadigar mais ainda, né? Não vai trazer benefício para essa bailarina que já estava o dia inteiro. Ela não vai ganhar mais técnica, o corpo dela não vai aguentar, e possível até dela se machucar, porque ela vai estar fadigada, ela vai estar cansada. Ok, vamos pensar num recovery de descanso passivo. Ela vai para casa dormir. Segundo os artigos científicos, a gente consegue recuperar só descansando, sem fazer nada, até 50% das nossas microlesões, né? Que a gente faz algumas lesões, eles chamam de microlesões nos músculos, quando a gente dança, quando a gente faz força muscular e tudo mais. Mas com o repouso ativo, a gente recupera até 88% do nosso sistema muscular, energético, metabólico e sanguíneo. Então, com todas as pesquisas, a gente percebe que o repouso ativo é muito melhor. Então, vamos lá, Bela, vamos com os exemplos. Terminei minha aula de balé às 6:30 da tarde, terminei minha rotina. Chego em casa, vou comer, que eu já vou falar da alimentação também, que é uma técnica de recovery. Tomei um banho, comi, falo agora, tô cansada, o que eu vou fazer? Vou botar as pernas para cima, mexer no celular. É melhor eu calçar um tênis e dar uma caminhada. Parece que eu vou levantar e não vou me aguentar, mas no meio dessa caminhada eu vou trazer muito mais benefícios do que se eu ficar em casa com as pernas para cima. Porque na caminhada, que é o repouso ativo, é um exercício de baixa intensidade, não é igual a minha aula de balé, é um exercício contínuo, que não é uma coisa que eu faço e paro, como as nossas aulas de balé, por exemplo. E ele vai trazer uma irrigação sanguínea maior. Quando eu faço exercício, eu coloco, o corpo, na verdade, coloca vários substâncias, vamos dizer assim, né, que são os nossos metabólitos, para levar, para ir recuperar o nosso músculo. Então, por exemplo, vamos pensar numa lesão, que é a mesma coisa, machuquei, me cortei. O corpo leva um monte de informação e substâncias para fazer com que aquela lesão se recupere. Só que, normalmente, essas substâncias, elas vão em excesso, normalmente. O corpo vai, só que aquilo fica. E você como ativa, né, você precisa tirar aquela substância dali. E é isso que a gente faz quando a gente faz o repouso ativo. Eu vou tirar essas substâncias dali que estão tentando recuperar minhas microlesões enquanto eu fazia a aula. E aí eu vou fazer uma caminhada, eu aumento a corrente sanguínea e os meus exudatos, né, essas substâncias, elas saem dali e elas vão embora, pelo baço, pelo coração e pelo fígado. Sabe quando a gente corre? Que interessante. Às vezes eu preciso dar um tiro de corrida, e aí você sente aquela dor do lado esquerdo. Sim, é o baço isso, É gente? o baço que processa o nosso sangue. Aí, como ele não estava preparado para aquela vasodilatação e para que ele jogasse o sangue para a nossa corrente sanguínea com um pouco mais de intensidade, ele sente dor. Então, aquela dor do baço é o sangue tentando passar pela luz do vaso sanguíneo, e aí a gente sente aquela dor. Às vezes é falta de preparo, ou às vezes é porque a gente pegou o baço de surpresa. Né? Então, é isso que a gente faz quando a gente faz um repouso ativo. A gente fala para o baço, ei, você tem que trabalhar, tirar esses metabólitos ruins que sobraram da minha atividade física, da minha corrente sanguínea. E aí eu dou uma caminhada e eu ativo o meu baço. Olha só, você está treinando, né, o baço de uma certa forma, ou não, será? Claro, exatamente. O baço chega a ser um treino, né, para que ele entenda que se eu preciso de uma atividade extenuante, ele não vai me trazer essa dor, esse desconforto. É falta de preparo físico que também. Legal, sim. Olha aí o preparo físico, gente. Lu, e em que momento a gente deveria fazer essas sessões de recovery, esse tipo de recuperação ativa? É só quando a gente tem alguma atividade muito extenuante? Ou, por exemplo, no caso de bailarinas mais recreativas, que fazem ali 2, 3 aulas por semana, tudo mais, essas sessões também seriam interessantes? O recovery teria que a gente ter uma rotina de recovery todas as vezes que a gente faz, por exemplo, passa o dia dançando, ou aquela segunda, quarta e sexta, meus dias de aula de balé. O ideal seria fazer recovery nesses dias. Mas daí seriam as técnicas de recovery menos
menos ativas, que seria, por exemplo, a crioterapia, né? Colocar o gelo, por exemplo, naquele tornozelo. Hoje foi a minha aula de pontas. Mesmo sem dor, o ideal é colocar o pé num balde com gelo e água, uma imersão Olha mesmo. só. O ideal, Uhum. mesmo sem dor, tá? Porque a crioterapia, não, ela não vai só prevenir, ela não vai só tratar a inflamação, ela vai prevenir uma inflamação. Então, Uhum. os especialistas dizem de 15 a 20 minutos no máximo, quando eu faço uma imersão. Tá? Se eu quiser Uhum. colocar uma bolsa de gelo com um paninho, né, aquelas babitas, aqueles paninhos bem fininhos, e colocar o gelo em cima, aí eu posso fazer até 30 minutos. Mas se Uhum. for uma imersão de 15 a 20. Ai, que Outra coisa legal. que a bailarina pode fazer pós-aula, por exemplo, aí estou falando em aula ainda, tá? Não estou nem falando em espetáculo e competição. Uhum. Pós-aula, ela pode fazer uma massagem, né? Por isso que sempre os nossos rolos são os nossos companheiros, né? Os Amo. rolos de liberação miofacial, porque Uhum. pós-aula o ideal seria chegar em casa e fazer uma liberação nos principais músculos, né? Que a gente usa, que normalmente são as Sim. nossas pernas, e sempre são liberações de relaxamento, então são liberações de mais tempo. Existe liberação miofacial de ativação, que eu faço com menos Uhum. tempo e pré-aula, né? Então, Sim. pós-aula, uma liberação miofacial. Outra coisa muito importante, Bela, que o pessoal pouco fala, é a alimentação. Olha só. Imagina eu não comer bem. Uhum. É a gasolina do meu corpo, né? E vamos combinar que na dança, no balé, a gente vê muitas meninas, principalmente, que não comem bem, né? Por conta de Sim, medo de engordar, medo de muitas coisas. sim. O medo de engordar é um dos principais, mas eu vejo mais pela falta de disciplina mesmo, sabe? De ou correr atrás de uma nutri, se tiver condições, Uhum. ou e correr atrás na internet de entender que eu tenho que comer castanha, eu tenho que comer fruta. Imagina, tem que comer 5 frutas por dia. Você come 5 frutas por dia, Bela? Eu mesma não como. É de 3 a 5 frutas, Eu, o eu ideal. como duas de vez em quando eu como uma terceira, mas normalmente não. Pois o ideal seria, olha só, então a nossa, principalmente as meninas que querem continuar com bom desempenho ou melhorar o desempenho, o recovery, né? Das técnicas de recovery é uma boa alimentação. Carboidrato carboidrato do nível do teu peso, da quantidade que você faz de Assim. exercício, né? E a proteína, que é Uhum. a proteína que ajuda na recuperação muscular. E ver se está com as vitaminas em dias, né? Vitamina B12 é bom para o músculo. Mercúrio, mercúrio não, esqueci o nome Ferro. agora, meu, confundi. São várias vitaminas que são boas para os nossos músculos, né? Mercúrio não, Deus o livre, Sim. mercúrio é horrível para o corpo. E aí, no final das contas, não tem muito segredo. Se a gente sair de uma sala de aula, fazer um gelo, uma liberação, ter uma boa alimentação. Pensando Uhum. em atletas de elite, atletas de ponta, eles trabalham 7 dias por semana. Mas como assim, Luciana? Eles não descansam? Eles não têm um dia que eles tipo ficam sem fazer nada? Não, não É, tem. pior Então, que não eles tem têm. O mesmo. treino não tem, eles não têm. Igual uma Não dá. bailarina profissional numa uma grande companhia. Eles não têm perna para o É. ar, não tem o domingo, não tem. Por quê? O repouso ativo é muito mais importante do que ficar um dia sem fazer nada. Então, se eu, por Uhum. exemplo, vou pegar um jogador de futebol, o jogador de futebol treina 3 vezes na semana, quando ele não está em temporada, malha 2 vezes na semana, sábado e domingo ele faz um pilates, ele dá um trote, ele vai fazer uma Uhum. caminhada, ele vai fazer Uma uma atividade corrida. mais Então, ele leve. faz exatamente de baixa intensidade comparado ao que ele faz, mas ele não fica sem fazer nada, né? Uhum. Porque, Bela, quando a gente sai de férias, a gente volta a fazer aula e a gente sente todos os músculos do nosso corpo no primeiro dia. Justamente por isso que nós ficamos parados, né? E aí a Sim. gente volta e a gente causa toda aquela micro lesão de Estresse de novo no nosso corpo. novo. Então, o Uhum. ideal seria a gente passar as nossas férias fazendo sempre uma atividade todo dia, nem que fosse uma abdominal, É, 15 pronto, minutos de perfeito. exercício.
Sim, né? E aí a gente esse. engorda, daí vem cansada, não se É, aguenta no primeiro dia, aí perdeu tudo que construiu durante o ano passado todo. É muito triste isso. isso é importante da gente falar mesmo, porque as férias são um momento que todo mundo, todo mundo não, mas a maioria das pessoas quer realmente, ai, não quero nem saber de fazer atividade física, de nada, nada, nada. E a conta chega quando as aulas voltam. Então, eu sempre falo, né, que no meu caso, assim, né, que eu atuo mais com a preparação física, eu falo, gente, se você não quer fazer aula de técnica e tudo mais, que ok, tudo bem, você pode descansar mesmo disso. Tenta pegar um pouquinho mais na preparação física, faz alguns treinos de flexibilidade, algum cardio, né? Alguma coisa assim, que seja mais leve, que não é a técnica que você já tá saturado de fazer o ano inteiro, mas faz ali para Exato. manter o corpo em atividade. E eu achei muito Sim. interessante também que você falou, Lu, no começo, que tem os pilares, né, da recuperação e do descanso, e eu lembrei que de vez em quando eu assisto uns vídeos aqui de fisiculturismo com o meu namorado, né, que ele gosta e tudo mais, e aí é um mantra deles, é comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir. Aham, E no fundo aham. é isso, né, para você conseguir se desempenhar bem com o seu corpo, estar ali presente nas atividades, é isso, precisa se alimentar bem, precisa descansar e precisa fazer o seu treino, né? No caso das bailarinas ali, treinar o físico, treinar a parte da técnica, enfim. Então, Sim. achei isso incrível, porque é um mantra que deveria ser para todo mundo que trabalha com o corpo, né? Comer, treinar e dormir. É a vida. É, e a vida deles mesmo, né? O fisiculturista, ele, nossa, tem que ter muita disciplina. É Uhum. impressionante o que eles fazem, são Nossa, muitas técnicas, né, para que aquele corpo fique muito. daquela forma. E no fim das contas, o balé também consegue, o bailarino também conseguiria fazer isso com um bom acompanhamento, né? Mas não é a Sim. nossa realidade, infelizmente, hoje em dia. Exato. No fisiculturismo, gente, para vocês terem uma noção, a gente viu um vídeo de um atleta, o Rafael Brandão, ele, ele pesa a água que ele toma ali na pré-competição, porque tem que estar enxugado ali no dia, né? Ele pesa a água. Se dá 2 ml ali a mais, ele tira e bota até ficar exatamente o que ele precisa. Então é uma coisa assim Incrível. surreal que a gente tem que ir aprendendo também com eles, né? Porque apesar da gente não ter, infelizmente, a gente não ter esse suporte em companhias e em escolas de dança, os bailarinos mesmo, por si só, a gente pode ter um pouco mais, né, dessa atividade, desse conhecimento. É por isso também que Sim, esse podcast, eu criei, né, eu inventei de fazer isso aqui, que é pra gente trazer exatamente esse tipo de informação para os bailarinos, né, para eles conseguirem por si só irem melhorando a saúde e a performance no geral. Mas pronto. legal. Lu, conta pra gente quais são as principais técnicas, as principais formas de recovery. O que a gente pode fazer e que vocês, como fisioterapeutas, fazem com os alunos, com os pacientes, numa sessão de recovery? Se for um bailarino para mim lá cansado, falar, hoje eu trabalhei muito, cansei, eu fiz um espetáculo, no outro dia vai para mim, preciso recuperar minha musculatura, porque amanhã eu danço de novo. Então, a gente faria, comigo ali, ele faria um recovery passivo, né? Mandaria ele para casa, fazer a caminhada dele, mas eu faria. A gente tem a técnica da crioterapia, né? Que eu comentei contigo, nem sempre vai ser em imersão, né? Às vezes a parte da região muscular mais necessitada, que a gente vai estar trabalhando nesses 15, 20 minutos. Tem a bota de recovery, que é uma bota compressiva, tá? Eles chamam de bota pneumática, Eu é já uma fiz essa delícia. bota. Nossa, uma delícia. É muito gostoso mesmo. Então a gente senta o paciente reclinado, põe as pernas para cima numa cunha, coloca a bota e deixa ele ali. Então a bota vai estar fazendo essa massagem com compressão, né? Existe uma bota dessa forma também que trabalha com crioterapia, tá? Então já faz as duas coisas junto, né? Ela gela com, Uhum. com
com ar, não é o gelo mesmo, né, com aquele ar geladinho. Então ela diminui dor, diminui a rigidez muscular, porque daí ela vai massageando, diminui os inchaços, né, às vezes proveniente até de atividades que passem um dia muito tempo em pé, e possíveis processos inflamatórios. Outras técnicas, por exemplo, é a própria massagem, né, que é a liberação manual assim, que a gente faz, e dentro da liberação manual a gente usa a pistola, que é o que tem aquela bolinha que Já dá fiz os essa aí soquinhos, também. Uhum. também é muito gostoso. Nossa, Muito gente, é uma bom. delícia. Se você pudesse todo dia assim ter alguém fazendo recover em você, seria Aham. seria excelente. Você fala, não, amanhã eu volto a dançar, eu vou ser o melhor bailarino, porque você até tá com a cabeça descansada. Aquilo Você te traz sabe uma que paz. eu fui procurar, né, assim, só o básico do recovery, porque eu realmente não sabia nada sobre isso. Aí joguei aqui na internet, né, pra saber mais ou menos antes do nosso bate-papo. E aí eu fui lendo, assim, eu já fui... Sabe quando o corpo já vai falando, ai, meu Deus, que delícia. Aí fui lá, Tristeza. massagem, não sei o quê, não. Eu falei, gente, eu acho que eu tô precisando disso. Justamente só de ler você pensar, isso está fora da minha realidade, mas se a gente tivesse, né, um, Putz, um plano, né, uma físio dentro de uma escola de dança, por exemplo, né, pelo menos para nossa, trabalhar com os seria bailarinos incrível. principais, né, seria incrível mesmo. Então essa liberação miofascial dá para fazer com esses instrumentos, né, que tem outros também, que é um instrumento de raspagem, e dentro do recovery, além da crioterapia, da massagem, da bota e das liberações, são esses repousos ativos que seriam colocar a pessoa para fazer algum tipo de exercício, né? Não tem Sim. muito segredo, né? A própria a automassagem também com o rolo, com a bolinha, seria bem interessante fazer. Não é difícil fazer em casa, né? Eu dou curso de liberação miofascial quando eu acho que eu tô dando para profissional, que é para passar para os alunos, não, eu estou dando para Pro bailarino, que aluno quer fazer mesmo. em casa, que quer entender como funciona. E não é tão simples assim, se a gente for pensar na parte do tempo e na intensidade, né, de como passar o rolo. Mas depois que aprende, você fala, nossa, que fácil. E é aquela coisa assim que a gente só passa o rolo porque o corpo está precisando. Não, a gente deveria fazer isso todo dia. Todo dia, Sim. todo dia. Duas Ô, coisas Lu, que agora me coloca-se surgiu muito. uma dúvida aqui. Fala, Eu vou falar agora, porque depois, para não perder. tá. A liberação, a gente precisa sentir dor quando faz a massagem, a liberação, ou não necessariamente? Não, Não, né? não, ao Ah, contrário. É igual um alongamento, por exemplo, estático, né? Se eu uhum. fizer com uma intensidade de dor passado de 60%, 70%, eu acabo ligando outro Tensionar botão do mais. corpo, né? Eu tensiono mais e o Ah, relaxamento não acontece. Então, na liberação é a mesma técnica, o mesmo princípio do alongamento estático, né? A dor oh, não é legal. perfeito. Perfeito, Outra coisa obrigada. que o pessoal do recovery fala muito é sobre a alimentação, né, que eu comentei com você, mas duas coisas muito importantes é evitar a cafeína, porque ela desidrata o corpo, né, e o álcool também, que é outro que desidrata. Eu que comeu E uma xicrinha de café. aquele café de manhã que você, né, costuma tomar para acordar e tal, ok. Mas bailarinos, profissionais, atletas deveriam evitar a cafeína, porque realmente o que acontece? Se a gente desidrata o corpo, a gente tem menos água. Se tem menos água, é mais difícil carregar o oxigênio. Se não chega o oxigênio no meu músculo, eu tenho uma força muscular descompensada e essa força muscular não de, é, é, não, vamos dizer assim, não descomprime, né, essa força, e aí que me geram as câimbras. Então, quando você tem Ah, muita sim. desidratação, né, fala, tem que comer potássio, tem que comer fósforo, não sei o que. Não, é água. Água, 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 muita água. Tem o Gatorade, sabe a história do Gatorade? Sim. A história do Gatorade é o técnico do Alligators, lá do jogo de futebol americano, né? Imagina os meninos naquela roupa quente, naquele capacete, eles suavam muito e todos com muitas câimbras, 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 câimbras. E aí ele foi tentar entender de onde veio isso e fez o Gatorade, que vem do Alligators. E Gatorade é um Gente!
Sim, e o Gatorade é um repositor de desses. eletrólito, exatamente, que é o que dá. Uhum. Se eu não tiver no corpo, eu vou ter câimbras. Então, ele conseguiu fazer isso, isso virou febre, né? Então, eu falo para o meu paciente: se você tem câimbras recorrentes, tome mais água e faça um tratamento de Gatorade durante uma semana. Um Gatorade por dia. Mais que isso faz mal para o rim também, tá? Porque ele tem Aham. muito, né, os eletrólitos que o rim não filtra muito bem. E aí essa cãibra vai se desfazendo. Então, cafeína e álcool são desidratadores do corpo que não faz bem para quem treina. Uhum. É, Em grande perfeito. quantidade, né? Vamos dizer assim, Sim, né? A sim, gente sim. toma o nosso café e tá tudo bem. Uhum. Ótimo. Dessas técnicas aí que você comentou, tem algumas que são mais ou menos indicadas para bailarinos? Ou o bailarino pode fazer tudo tranquilamente? É, eu acho que tudo vai de cada corpo, né? Por exemplo, a crioterapia não nem é sempre muito bem-vinda, né? E também pelos artigos científicos, a crioterapia, comparada ao repouso ativo e repouso passivo, não é a melhor técnica também, né? É uma técnica que Uhum. ajuda em alguns quesitos, mas ela traz essa parte de, ai, é muito gelado, ai, dói, incomoda, Sim. né? Então, você prefere colocar o gelo lá no seu tornozelo ou você prefere ir caminhar? Então, vai depender do Uhum. que o bailarino prefere. Não tem uma indicação do que seja melhor, tá? Para o Uhum. bailarino. É claro que eu não vou pedir para um bailarino que já vem demonstrando sinais de uma lesão, por exemplo, de uma entorse de tornozelo, pedir para ele caminhar. Aí sim a crioterapia seria o Uhum. ideal, né? Uma massagem naquela Caso mais panturrilha, específico. Uhum. isso. E, claro, um acompanhamento médico, fisioterapêutico de preferência, para estar fazendo essa recuperação dessa entorse, né? A gente escuta muito as meninas falarem de estiramento ou distensão muscular. E elas não cuidam. Ah, eu senti uma fisgada, daí passei uns 3 dias sentindo dor enquanto eu fazia aula também, mas não procurei o médico. E o estiramento e a distensão são os que mais demoram para recuperar. Se a gente pensasse num recovery nesse tipo de lesão, a gente deveria ficar pelo menos 6 semanas parado para recuperar uma distensão. 6 semanas. Gente, É olha, um mês e meu Deus, é meio. muito tempo. E elas Uhum. continuam todo dia fazendo aula. E uma Nossa, distensão, né, que é essas fibras arrebentadinhas, normalmente proveniente de uma grande abertura, de um grand batiment, por exemplo, né, sem muito aquecimento, demora mais de ano para se recuperar. Né? Então, Uhum. se a gente pensar em lesões que não cicatrizam, lesões, né, eu chego em casa todo dia com aquela mesma dor, o ideal seria procurar um médico, e a liberação miofascial numa lesão como essa não é legal, né, porque se eu vou ficar cutucando a ferida, Ah, é não literalmente dá. isso, cutucar a ferida, Uhum. não pode. Então, eu deveria fazer liberação nos músculos ao redor daquela região que está machucada. Então, são só alguns cuidados que a gente tem que ter quando, como você falou, coisas específicas de lesões. No restante, é o que o bailarino conseguir melhorar para fazer esses recoveries, né? Alimentação, dá para fazer, é fácil, né? Um repouso passivo é ótimo, é fácil, mas o ideal ainda é o ativo e a crioterapia. Perfeito, Lu. A próxima pergunta que eu ia fazer para você era justamente relacionada a isso, né? A gente sabe que, infelizmente, não é todo bailarino que tem um apoio ali de um fisioterapeuta na escola, na companhia e tudo mais. Então, agora você já deu alguns exemplos de como a gente mesmo, como bailarino, pode fazer não uma sessão de recovery, né? Mas pode tentar fazer essa recuperação de uma forma ativa, ter esse descanso, aquele tripézinho lá, e de uma forma segura. É lógico que eu acho que, assim, opinião pessoal, né? Sempre que você tem um apoio ali de um profissional da área, é mais interessante, né? Mas acho que essa questão, por exemplo, que você falou de terminar uma aula de ponta, mesmo que não esteja doendo, colocar um gelo, né? A imersão, então passar um gelo ali, deixar um tempo no tornozelo, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que já vão ajudar nesse processo todo de recuperação, né, Lu?
Sim, com certeza. E é fácil, né? Se você tiver um pouquinho dessa ajuda, como você falou, profissional, né? Vai de caso a caso. Eu tô com uma pacientinha, ela é, inclusive, filha da dona lá da escola, que eu trabalho com a fisioterapia da dança 2 vezes por semana com as turmas, e ela tem uma dor no tendão há muito tempo, muito tempo. Então eu achava que era porque ela Uhum. fazia muita aula, muita aula, muita aula. Foi no médico ano passado, passou anti-inflamatório e tudo mais. Aí esse ano ela voltou para mim, para o preparo, para a físio da dança, com dor ainda, e eu falei, bailarina, sobe na meia ponta. E a meia ponta dela, assim, baixa. Baixa, 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 Hum. baixa, baixa. E ela é filha da dona, a dona é maravilhosa, tem um corpão, uma meia ponta maravilhosa, tipo de nanina, assim, o pé da dona da escola. Uhum. Tudo. E como que você ia pensar que uma bailarina, filha da dona, maravilhosa, ia ter um pé que não sobe, uma meia ponta que não acontece, uma ponta que não acontece. Aí o que que eu vi ali na hora? Falei, os músculos estão morrendo de trabalhar para fazer aquele pé acontecer. Então ela tá com uma tendinite no tendão de Aquiles. E eu falei, para Uhum. tudo. Gelo, muito gelo, repouso, tenta ficar uns dias sem aula e vamos trabalhar a mobilidade articular. Ah, eu continuo pondo gelo mesmo sem dor? Sim, continua pondo gelo mesmo sem Uhum. dor, porque até o teu tornozelo ganhar mobilidade, você precisa cuidar do músculo para ele não voltar a inflamar. Ah, mas no Sim. gelo não é para tirar a inflamação? Ela me perguntou isso ontem. Sim, é para tirar a inflamação, mas é para prevenir a inflamação. Aí ela, Uhum. tá bom, entendi. Então, continua fazendo gelo mesmo sem dor, continua fazendo gelo mesmo sem dor, até o teu tornozelo te ajudar, né, a deixar esses músculos menos cansados e não voltar a inflamar. Então, é uma coisa que a gente realmente não escuta falar. Gelo, é só porque tá com dor, bati o joelho na cama, bati o joelho na mesa, põe gelo, né? E não é só na hora da lesão. É, trabalho preventivo, minha gente. Temos que Uhum, prestar atenção nisso. Bom, sim. Lu, agora a gente vai chegar aqui numa parte que é de mitos ou verdades, né? Na verdade, são mais afirmações, se a gente pode afirmar ou se a gente não pode afirmar. E a primeira Uhum. delas foi uma coisa que eu pessoalmente escutei e que nunca corri muito atrás para ver se era verdade ou não, mas é relacionada justamente à crioterapia, que é: mulheres não podem fazer a crioterapia com a imersão completa. Isso é verdade? Isso é mito? Que história é essa? É mito, né? Imagina eu pegar uma atleta de elite, corredora, uma jogadora de futebol, e ela não poder fazer um recovery desse nível. A única coisa que tem que ser levada em consideração com recovery de imersão completa é o ciclo menstrual. Porque na fase Hum. lútea o corpo fica com um pouquinho mais dessa sensibilidade aflorada e é intenso, é horrível para a bailarina, para o atleta, enfim, mulher, entrar numa imersão completa quando está nessa fase do ciclo menstrual. E a gente sabe, né, a gente também, no nosso dia a dia, né, eu tenho paciente que fala, eu estou na fase lútea da menstruação, eu nem vou na tua sessão de liberação, Uhum. normalmente elas vão só para fazer uma liberação, porque eu fico sensível. Então, assim, juro, só de encostar, assim, É, imagina um ui. gelo naquelas 0 graus, né? Então, é Uhum. só esse questionamento em relação ao ciclo menstrual. E se a bailarina, o atleta, enfim, tiver nesse ciclo menstrual, nessa fase, e não tiver problema com, se ela for durona, não tiver problema com Uhum. sensibilidade, Pode fazer não tem problema tranquilo. nenhum. Uhum. Ah, olha só, ótimo. Bom saber disso. Uma outra afirmação é que essa aqui eu já sei a resposta, que a gente já falou sobre isso. O alongamento é a melhor alternativa para melhorar a tensão muscular. Verdade ou mentira? Eu sou suspeita de falar que não, não, não mesmo. O alongamento não é uma das melhores formas, ele chega a ser quase que um recovery passivo, né? Ele tem os seus benefícios em relação à vasodilatação e tudo mais, mas se eu precisar sair da minha aula de balé e ficar ali paradinha, né? Aquele tempo, falo, só tenho esses 10 minutos antes dos meus pais virem me buscar, por exemplo. O ideal seria passar o rolo de liberação ou a bolinha no pé, por exemplo.
tá? O alongamento tem outros fatores que a gente poderia fazer um alongamento, e aí eu só faço alongamento nos meus alunos se for para ganhar flexibilidade, só. Alongamento pré-treino e pós-treino, não serve nem para os meus pacientes adultos, meus pacientes mais senhores e senhoras, também não uso alongamento. Mobilidade, liberação, mas para que eu vou colocar eles para ficar lá se alongando se eles não são bailarinos nem ginastas que precisam de grandes amplitudes? Aí o bailarino que vai se alongar vai ser naquele dia de aula de flexibilidade. Pós-aula, alongamento, quase vou dizer que não serve para quase nada. Isso é mais uma coisa que vem muito da cultura, né? Que hoje eu vejo menos isso na academia, assim, né? Na musculação e tudo mais. Mas antigamente eu via muita gente. Era alongamento antes do treino, alongamento depois do treino. E aí no meio do treino, lá no treino de força. E na dança, acho que tá rolando menos agora. Mas ainda rola bastante isso, né? Vou alongar aqui só pra relaxar. Só que às vezes não é pra relaxar, não é a melhor alternativa, né? É aquele alongamento no meio da aula também, né? Que os profs davam pra gente fazer entre a barra e o centro também, né? Que era muito clássico também, não é uma coisa bacana, né? E daí eu tenho certeza que nas tuas plataformas, no Instagram, tudo teu, tem explicando sobre isso, né, Bela? O pessoal que procure lá por que eu não posso fazer esse tipo de alongamento. Existe, Bela, um alongamento pré-treino de ativação. Que aí sim é aquele alongamento que você puxa, estica, como se fosse um estilingue. É só uma espreguiçada. Vai e volta, né? Espreguiça e volta, né? Que a gente falou disso também uma vez que tu fez uma publicação, né? Então, exato. esse alongamento de ativação ainda é como se fosse um aquecimento, porque você mexe o corpo, você não fica parado. Então, não dá nem para chamar de alongamento. Mas é como se fosse uma espreguiçada, uma ativação muscular. Pré-treino aí, ok. Mas alongamento estático, não precisa mais. Uma última afirmação aqui, que quem prestou atenção já tá ligado nessa resposta, é que o descanso passivo recupera menos do que o descanso ativo. Mito ou verdade? O descanso passivo recupera menos que o descanso ativo. É essa frase. Então tá certo, o descanso passivo recupera menos. Sim, que o descanso passivo. É isso mesmo. Poderia ter colocado ao contrário, né? Ao contrário não, mais fácil de identificar, mas é isso, é verdade. Como a gente falou da própria parte científica, né? O repouso ativo é 88% melhora na recuperação e o passivo até 50%. Uma coisa que a gente falou pouco é falar para a parte de fisiologia mais profunda, né, que eu sei que não vem ao caso, mas nós estávamos falando daquela parte hormonal, né, o bailarino, por exemplo, treina segunda, terça, quarta, quinta e sexta, chega no sábado ele está exausto, se ele não fizer um recovery, isso vira uma bola de neve, tá? Porque o corpo até chega um momento que ele não consegue se recuperar sozinho, ele precisa de ajuda. E aí eu vou deixando, a parte hormonal ela vai baixando, o cortisol vai aumentando, vai trazendo toda uma desregulação do corpo, que chega um momento que ele não consegue se deixar em equilíbrio, em homeostase novamente, como se fosse um pré-treino, sozinho. E aí é a hora que vem as lesões, é a hora que vem aquele bailarino que ele está exausto mentalmente, vira uma bola de neve quando a gente não cuida. Isso acontece muito quando a gente faz os ensaios pré-espetáculos, né, de final de ano normalmente das escolas, ou uma bailarina que vai para um festival competir. Ela passa dias, semanas, meses treinando. Quando chega mais perto do dia do espetáculo, eles se treinam muito mais, né? É melhor treinar a coreografia do que ir para casa descansar, né? E é nesse momento que virou essa bola de neve, eu perco Bela, o corpo perde força se ele chega nesse nível de estresse, tá? O corpo fica ácido. E aí, a parte de antioxidante, que eu não estou nem fazendo na minha alimentação, porque eu não como uva, porque eu não como alimentos antioxidantes, deixo o meu corpo mais ácido, isso vira uma bola de neve, e aí eu acabo me machucando pré-espetáculo. Quem nunca viu uma bailarina ou nunca se machucou pré-espetáculo? É justamente por isso, pelo excesso, que a gente não se cuidou. Um simples recovery, pós-ensaio, todos os dias, mesmo pré-espetáculo, seria, assim,
top das galáxias, seria excelente, sabe? Seria o ideal para a gente não deixar chegar nesse momento, nesse nível. Uhum. Gostei muito dessa fala final aí, porque mais uma vez a gente vê que é uma questão muito tradicional, assim, ainda da dança, que é essa coisa de querer fazer tudo de última hora, né? Não deu pra ensaiar muito bem, vamos ensaiar tudo agora aqui nessa última semana, vamos botar pra quebrar tudo mais. E eu não gosto disso, né? Mas eu gosto quando a gente chega nesse ponto, porque é justamente quando a gente vê que falta um pouco mais ainda de abertura por parte dos professores de bailarinos para entender essa ciência que está chegando e aplicar na dança, né? As ciências da dança. Então, perfeito, adorei essa fala aí que você já colocou a questão aí da recuperação e aí junto a gente já pegou o gancho do planejamento, né? De conseguir deixar tudo para fazer de uma forma certa, periodizada, enfim, né? Bom, Muito Lu, legal. chegamos ao final aqui do nosso bate-papo e para terminar com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para todo mundo que está nos escutando. Se a pessoa não lembrar de nada do que a gente falou aqui, só conseguir guardar lá na informação no cérebro uma coisa sobre o recovery, o que você diria para essa pessoa lembrar? É difícil, eu não sou mulher de sintetizar as coisas, eu gosto de falar bastante. Mas eu fiquei pensando nessa frase quando você me mandou, e eu acho que hoje, como ex-bailarina, machucada, fisioterapeuta, eu diria, cuidem-se no 100% de dedicação, né, pro teu dia, para tua aula, cuidem-se desde o momento de você passar um gel no cabelo, um rímel nos olhos, agora nem precisa passar batom, né, tá de máscara. Desde esse momento até o fazer a bolsa, o cuidado das suas coisas, né, eu lavava a minha meia na mão. Então, cuidar-se 100% do teu dia, da tua vida, se é aquilo que você gosta, incluindo tudo isso que a gente falou, alimentação, descanso, liberação miofascial, que é o mais fácil com vocês, né, que é o rolo, e se precisar, buscar ajuda o mais rápido possível. Ai, amei. É isso, gente. Cuidados, né? Temos que cuidar do nosso agente que trabalha com o corpo. E não só bailarino, mas o professor que tá ali, que dá aula e dá várias aulas no dia e tem que ficar demonstrando passo. É isso, né, Lu? Gostei muito da sua mensagem. É cuidar do que você tá fazendo ali, do templo que é o nosso corpo e das coisas que a gente faz com ele, né? Perfeito. Sim. Amei. Legal. Lu, muito obrigada. Quero agradecer demais essa conversa. Você conseguiu compartilhar muitas coisas com a gente, coisas práticas, né? Eu acho que todo mundo que chegou até aqui amanhã já vai olhar para a aula de um jeito diferente, vai chegar em casa e pensar no que escutou aqui e já vai aplicar essas coisas que a gente comentou aqui. Então, estou muito feliz. Quero agradecer demais a sua presença. Quero agradecer também todo mundo que está escutando a gente até agora. Pedir para você, Lu, deixar aqui os seus contatos, os seus projetos, onde as pessoas podem te encontrar. Eu vou deixar tudo aqui na descrição também, pessoal. Mas aí fala para as pessoas, para onde que as pessoas perguntam para chegar até você. Acho que o mais fácil hoje é o Insta, né? A doutora Luciana Bruschi Físio. Tenho ali alguns contatos também, tem meu WhatsApp, quem quiser clicar para estar mandando mensagem, pedindo avaliação online, que a gente tem feito muito, né? Esse cuidado, eu mando exercícios em PDF, faço consultoria online também. Tá bem legal, assim, gente do Brasil todo procurando, né? Pandemia, nós ficamos parados, aí o corpinho sente, a coluna, todo mundo virando uma tartaruga. Então, acho que no Insta lá é mais fácil. Doutora Luciana Bruschi Físio. Ótimo. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Antes de dar o tchau final, lembrem-se de se inscreverem aqui no canal.
seguirem o nosso perfil para ser notificado aí quando tiver novos episódios. Nos acompanhe lá no Instagram da Lu, acompanhe Bailarina Preparada também e nos vemos no próximo. Obrigada, pessoal. Um abraço. Beijo, gente!